Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão, depois de algum tempo de férias, para Vitor Guedes conhecer o mundo, Rodrigo Vessone passear pelas praias brasileiras e Teleco conhecer os Alpes argentinos, andar na neve, que era o sonho de infância do Teleco. O Podcast Mão está de volta, muitos pediram e a gente voltou. Podcast número 81 com notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. E olha que nesse podcast 81 a gente vai falar, é claro, das últimas vitórias do Corinthians, já que não teve programa, né? A gente fala um pouquinho da vitória sobre a Ponte Preta, da vitória sobre o Sport na Ilha do Retiro e a gente vai projetar o jogo do Corinthians contra o Santos, quarta-feira, às 9 da noite, na Arena Corinthians, em Itaquera. A gente vai falar também da final da Copa do Brasil Sub-17, Timão na final contra o Sport, e vamos falar dos bastidores, de tudo que rodeia o Esporte Clube Corinthians Paulista. Por exemplo, falando de bastidores, nesta segunda-feira, dia 30 de maio, aconteceu o lançamento do livro da biografia do técnico Tite do Corinthians, escrito pela colega Camila Matoso. O Rodrigo Vessone e o Teleco estiveram no lançamento e vão falar também sobre isso. Os assuntos que serão tratados neste podcast 81, claro, também com a sua participação pelas redes sociais do Podcast Mão. E o meu boa noite ao Teleco, saudade de falar com você, Teleco. Como estavam os Alpes argentinos, Teleco? Primeiro, ouvintes, é por isso que vocês não devem usar drogas. Vocês podem terminar como o Marco Belo. Tava ótimo os Alpes argentinos, viu? Comi muitos alfajores da Havana. Ó, que Doutor Mar. beleza, hein? Tudo tranquilo, Teleco? Como é que foi esses últimos 15 dias aí, longe do Podcast Mão? Muita saudade da gente. Eu aproveitei para fechar o contrato do Tevez e os naming rights, mas isso daí eu só vou falar no Podcast Mão 857. Tá certo, este grande Teleco, mito da internet, mito do Twitter, um deus para as meninas. Rodrigo Vessone, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem, Vessone? Olá, Belo, um grande abraço a todos. Acho que o nosso ouvinte vai achar que a gente dá azar pro Corinthians, né? A gente ficou esse tempo fora e o time parece que se acertou e ganhou 2 jogos, virou G4, tudo na nossa ausência, né? Um grande abraço a todos aí. Eu pensei nisso, juro que eu pensei nisso. Pô, bem nos dias que não teve podcast, o Corinthians ganhou, seriam programas positivos, mas daí não teria a graça do Vitor Guedes, por exemplo. Mas torcemos para que a partir de agora o Vitor Guedes apenas elogie a equipe, até porque o André saiu do time. Não é não, Vitão? Tudo bem contigo? Tudo bem, amigos, antes tarde do que nunca, né? Ele saiu e não ficou nem no banco, nem, aliás, nem como opção, né? Entrou o Luca. Eu não cornetei no podcast, irmão, porque não teve, mas elogiei no corneta do Vitão, como acompanhei o Teleco Press, como acompanhei o Bastidores do Belo. Só não acompanhei do Vessone porque tava no chinelaço, né, Rodrigo Vessone? Mas enfim, é sempre bom participar com os amigos. E espero que não seja a gente a zica, né? Que o Corinthians ganhe do Santos na quarta, emende já ganha do Coxa no sábado, enfim. Tô animado com a atuação do Corinthians contra o Sport. Me animou. Ó, se não ganhar do Santos, um jogo, tudo bem. Agora, se não ganhar de Santos e Coritiba, eu prometo que na segunda a gente não faz o podcast. Porque o intuito aqui não é atrapalhar o time. Então, se for a gente mesmo, a gente não faz o podcast depois do jogo com o Coritiba. Promessa dos 4 integrantes aqui do podcast Mão. Agora, Teleco e Vessone, vocês que estiveram no lançamento do livro da Camila Matoso, da biografia do Tite, a gente pode começar falando sobre isso, porque bastidores é uma coisa que o ouvinte sempre quer saber, sempre gosta de saber quem esteve presente, jogadores, comissão técnica, o próprio Tite, diretoria do Corinthians. Falem à vontade aí sobre esse evento que aconteceu na segunda-feira, que movimentou a comunidade corintiana. E movimentou mesmo, porque tinha todos os ricos e famosos do Corinthians, né? Passou por ali o Rosenberg, a gente viu o Raul Correa Silva, tava o Edu Ferreira, o Rogério Morica, que é do jurídico, praticamente todos os grandes jornalistas aí, né? A Camila é bem querida aí no meio.
Foi bem bacana, viu? Eu acho que eu conversei com muita gente diferente e teve bastante informação de bastidor também, não, Rodrigo Vessoni? Foi muito legal. Tava cheio, né? Principalmente a maior confusão foi na hora que o Tite apareceu, todo mundo querendo tirar foto com ele, autógrafo, e aí ficou um pouco mais complicado ali o ambiente. Depois, quando ele foi embora, aí a coisa ficou um pouco mais calma e aí chegaram esses personagens aí corintianos, ou que já passaram pela diretoria, ou da atual diretoria, além de, como o Teleco disse, muitos jornalistas mesmo que acompanham o clube no dia a dia. E jogadores? O pessoal quer saber se os jogadores estavam lá. Não, não tinha jogador, eu pelo menos não vi. E acho que bem compreensível, né? Tem jogo quarta-feira, teve treino hoje, tem treino amanhã, no meio de uma viagem voltando para Recife, enfim. Imaginei mesmo, e não era um livro do Corinthians, era um livro sobre o Tite, né? Então eu imaginei que também não iria nenhum deles. Marco Belo, Diga, Vitão. eu não estive como Vessone e Teleco no lançamento por razões profissionais, né? Eu leciono na UNG segunda-feira à noite no hora do lançamento, mas eu entrevistei a Camila Matoso para o programa, fazendo um alto jabá para o programa que apresento lá, que vai no ar na Rádio Coringão, Timão Universitário. E ela contou um pouco dos bastidores que tem no livro, enfim, falou sobre o Tite. E ela comentou uma coisa que me chamou muita atenção. Você estava lá também, Marco Belo, no Japão, né? Enfim, Vessone também estava, né, Vessone? Alô? Claro, claro, claro. Então, Vessone também estava no Japão, enfim. A gente que acompanhou, a gente que viajou no mesmo voo do Corinthians ali. Eu fui no mesmo voo para Dubai, Dubai depois Japão. Ela comentou que no livro conta os bastidores do Jorge Henrique, antes do Mundial. Vocês lembram que o Jorge Henrique não jogou contra o Ali e entrou contra o Chelsea, né? Sim, E no ela lugar do Douglas. contou, é do Douglas, ela conta que no último treino, ou no penúltimo treino, algo assim, acho que foi o último, antes de ir pro Japão, o Jorge Henrique chegou maladaço para treinar. Enfim, isso gerou uma polêmica lá no grupo, se tirava ou não tirava do time, da concentração e tal. E conta que o Tite bancou ele na final, né? Enfim, se perde essa história que, para mim, até segunda-feira era inédita, né? Que a Camila disse que está no livro. É um dos bastidores que ela conta que eu acho muito legal. E aproveitando que Alexandre Pato, o ídolo de vocês três, foi segunda-feira também no Seleção Sport TV, programa que eu participo às vezes também, e não participei nessa segunda, né? Estarei na quarta. Falou do pênalti, que esperava carinho, falou que o Corinthians seria a última opção para ele, não sei o quê. Também ela fala no livro sobre esse pênalti, como os jogadores reagiram a isso, enfim. São duas coisas legais. Essa entrevista que eu fiz aí com a Camila Matoso para o programa, ela conta coisas legais. Quer dizer, além de falar do Tite mesmo, a pessoa física, a família, aquela coisa do Tite, a criação dele gaúcha, contou umas coisas de racismo na criação, umas coisas bem legais. Assim, eu não vi o livro ainda, não comprei na pré-venda, né? Não pude estar no lançamento porque eu estava lecionando, mas fiquei bastante interessado ali em comprar e ler. Estou na parcela aí que o Vessoni falou de jornalistas que gostam muito da Camila, profissionalmente e pessoalmente. Acho uma Ela, grande inclusive, profissional. já participou conosco aqui. A gente gosta bastante da Camila Matoso. Vamos recebê-la novamente qualquer dia desses aqui no podcast Mão. A agenda dela deve estar lotada, né? A gente está na 62ª posição na fila para ouvir a Camila Matoso, mas ela vai com certeza voltar aqui a falar conosco. Grande jornalista que escreveu essa biografia do Tite. Eu já comprei o livro, confesso que ainda não li. Tá na minha fila particular aqui para leituras. E o Vessone me disse outro dia que já leu o livro todo. Então, eu não sei se o Teleco já leu, mas o Vessone já leu com certeza, que já falou para mim, e pode contar mais casos interessantes. Esse do Vitão foi muito legal a respeito do Jorge Henrique, eu não sabia. E de repente algum caso que você lembre, Vessone, que valha a citação, além, é claro, da nossa dica aqui para o ouvinte ler o livro, né? Porque o livro todo vale a citação. Mas alguma coisa específica que valha, de repente, a gente adiantar aqui no podcast, Vessone? Três coisas, na verdade. Uma é de que o Jorge Henrique, o caso da bebedeira, na verdade, tem Jorge Henrique 1, 2, 3. São três casos de bebedeira do Jorge Henrique que o Tite teve que contornar. E a gente já conversou até um pouco em algum podcast sobre a derradeira, que foi quando ele mentiu
e foi pego no pulo, que ele mentiu que era um problema com o filho dele. O Tite estava desconfiado, pediu desculpa pro elenco na frente dele e depois descobriu que, na verdade, ele tinha realmente batido o carro e era um problema que ele tinha, por isso que ele não conseguia foi treinar, porque ele dormiu tudo e tinha mentido que era um problema com o filho no hospital. E o Tite tinha pedido desculpa pro grupo, ficou completamente pé da vida com ele, e aí acabou a história do Jorge Henrique no Corinthians, porque foi a derradeira essa daí. E ela conta, acho que além dessa, mais duas ou três do Jorge Henrique. Uma legal também no Corinthians e Santos, o jogo da Arena, 2-0. Do brasileiro, o administrador do gramado perguntou para o Tite se ele queria molhar só o lado do Corinthians para que a bola ficasse rápida e o do Santos não. E o Tite achou que passar a perna no Santos desse jeito não era certo. Disse, se a gente tiver que ganhar, vamos ganhar jogando bem e com o campo molhado dos dois lados. Eu não quero que vocês façam isso. Ele desautorizou o cara a fazer isso. E o Corinthians jogou muito bem aquele jogo, muito bem mesmo com o calor. Acho que o maior calor que eu já enfrentei num estádio, pelo menos em São Paulo. E o time jogou muito bem e ganhou. Qual foi esse E a Corinthians outra e Santos, Vessone? Oi? Qual foi esse Corinthians e Santos que você tá falando? O 2-0 agora do brasileiro Ah, na tá. Arena. Tá. E gols do Jadson. E um terceiro é o Felipão, que é uma história bem legal também. Todo mundo acha que aquela briga do Fala Muito no Pacaembu, no Corinthians e Palmeiras, foi o problema entre eles. Outros acham que era o problema de que o Felipão disse que naquela vez que pós-Tolima e pré-jogo do Palmeiras, o problema era que o Felipão deu uma entrevista meio que humilhando o Tite com a situação dele, tem o dó dele e tal, e todo mundo acha que também não é isso. Falando que não E, valeria a pena ganhar do Corinthians se o Tite é, fosse demitido. não é isso também. A verdade é que o Tite nunca engoliu ter perdido o Brasileiro de 2010, porque o Palmeiras entregou o jogo para o Fluminense, naquela derrota que tomou a virada com a torcida pressionando para perder, e o São Paulo também perdeu aquele jogo, só que o Tite não tem muita amizade com o Muricy na época, etc. Mas com o Felipão era muito amigo e confiava que o Felipão iria fazer um jogo normal. E se fizesse um jogo normal, no mínimo ali o Palmeiras teria empatado com o Fluminense. E o Fluminense ganha do Palmeiras, o Corinthians teve um empate lá na Bahia com o Vitória, e o Fluminense passou o Corinthians, e depois, mesmo o Corinthians ganhando do Vasco no Pacaembu, chegou na última rodada atrás do Fluminense. O Fluminense cumpriu o papel dele, gol do Sheik lá contra o rebaixado Guarani. E então foi isso que, na verdade, os dois não se falam mais. O Tite jamais aceitou que o Palmeiras do Felipão, ele acreditava muito que não entregaria o jogo e acabou entregando. O Tite teve 5 vitórias e 3 empates quando ele chega no Brasil, né, que ele volta da Arábia. 5 vitórias, 3 empates e mesmo assim não consegue ser campeão. E Ô, ele ficou Vessone, muito frustrado e é isso que irritou ele. não, eu vou pegar esse gancho para perguntar pro Teleco, pro Vitão, e vou dar minha opinião aqui. Eu acho, já tinha ouvido do Tite essa história, dele ter ficado puto com o Felipão por causa daquele brasileiro de 2010, que ele acha que ele fez uma campanha tão boa no final da competição que ele merecia o título se não fosse a entrega do Filipão. Ele coloca a culpa no Filipão naquela partida contra o Fluminense. E ele falou algumas vezes, uma ou duas vezes já, a respeito disso. E a minha opinião, eu discordo completamente do Tite. Eu acho assim, para você ser campeão, tá certo que o Tite entrou no meio do campeonato, ele não responde pelo que o Corinthians fez no começo do campeonato. Ainda bem, Mas, faltando ma- 8 rodadas só. sim, mas em normas gerais, para você ser campeão, você depende de você. Se o Palmeiras quer perder do Fluminense, quer perder de 10-0 do Fluminense, quer perder de 20, 30-0, se quer entrar de azul, de vermelho, se os jogadores entrarem de calcinha e sutiã, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Isso vale pro resto também. Vale para aquele jogo Corinthians e Flamengo que o Felipe nem pulou. Para mim, o time faz o que quiser. O outro time ficar reclamando que o time A, B, C entregou, cara, faz o seu. E abro aspas aqui novamente. O Tite entrou na reta final do campeonato, então ele não teve 38 rodadas, ou 36, ou 40 rodadas, enfim, não lembro quantos times tinha, se eram 20.
Eram 20. Eram 20, então 38 rodadas. Não teve 38 para ser campeão brasileiro. Mas estou falando É. em termos gerais. Reclamar que o outro perdeu e ficar com essa raiva dele do Filipão, eu discordo completamente. Não sei o que vocês acham. Eu discordo de Marco Belo. Em tese, né? Eu acho patético, vergonhoso, nojento um time de futebol entregar o jogo. Eu acho patético, ridículo e vergonhoso uma torcida ir no estádio, no treino, na faixa, pedir para entregar o jogo. Enfim, o dia que eu torcer contra o meu time, eu paro de torcer para futebol. Mas a minha Eu opinião, entendo que. Não, não só retira a concluindo. sua. A minha opinião não retira a sua. Eu concordo. É. O que eu tô falando é que eu não acho que o outro time deve reclamar disso. Uma coisa não Bom, eu descarta a não outra. sei. Eu acho que é o seguinte, ficou claro, o Palmeiras nesse jogo contra o Fluminense escalou um time reserva sem qualquer motivo. O Palmeiras não disputava outra competição, não era a última rodada, não deu férias para os jogadores. Foi apenas uma coisa assim, a torcida pediu. E quando começou o jogo, o Palmeiras saiu na frente, um gol do Diney, que era um atacante ruim para burro, que acertou um chute da lateral direita, um chute improvável, e fez um golaço. A torcida quase bateu ele, né? E depois o Fluminense virou o jogo, assim, com uma certa tranquilidade. Eu acho que o Corinthians já fez uma coisa que eu fui muito contra na época do Mano, na última rodada, deu férias antes dos jogadores na Série B, perdeu o jogo pro América de Natal e rebaixou um time, se não me engano, foi o Marília. Foi Marília. Marília, enfim, o Felipe, eu nunca, eu se fosse corintiano, como sou, tô brincando, todo mundo sabe que eu sou corintiano, jamais perdoaria ele por aquele papel patético que ele fez de não pular na bola de forma descarada. Eu acho que aquilo foi uma vergonha para ele, principalmente, e para a história do clube. Enfim, são 38 rodadas, mas 38 rodadas que cada um tem que jogar contra os outros times, né? Então, assim, é óbvio que dá para entender o São Paulo agora na Libertadores na semifinal, tiver um jogo antes, botar o reserva, enfim, é uma opção do São Paulo pensar no São Paulo. No caso especificamente do Palmeiras e São Paulo aquele ano, como em outros, como na última rodada Grêmio e Flamengo, que o Grêmio estarou o time em reserva inteiro e a torcida foi no aeroporto ameaçar o time se ganhasse o jogo, eu acho que isso não é futebol, isso é uma coisa nojenta, enfim, uma coisa do Brasil. Eu não lembro do Barcelona entregar um jogo por causa do Real Madrid, do Celtic entregar um jogo por causa do Glasgow, do É, Arsenal mas perder também por não causa do vamos misturar com Tottenham. futebol europeu. Cada Ah, cultura, não, eu tô comparando o seguinte, é não uma tô cultura defendendo, nossa. mas cada cultura Não, é uma não, cultura. eu odeio o piar europeu. Para começar, para mim não teria nem pontos corridos. Agora, não há rivalidade para mim que justifique você torcer contra o seu time e você acabar com a sua moral. Não estou falando desse caso que prejudica o Corinthians. Isso estou falando em tese e falei para todos os casos. Falei do Corinthians aqui que entregou o jogo e prejudicou o Marília uma vez. Enfim, no caso não foi nem entregar, foi escalar o time reserva. Eu acho que numa competição, essa coisa de cada um ver o seu lado é o jeito brasileiro de ser, só ver o que interessa para si. Eu acho que a competição é bem maior e, enfim, assim como o Ressone do exemplo do Tite de molhar o gramado, eu acho que vale para mim, pelo menos, né? Não sou poliana, não vou consertar o mundo, mas acho nojento e asqueroso essa coisa de entregar jogo, enfim, porque um time é rival. É óbvio que o Corinthians empatou com o Vitória, um jogo que era para ganhar, jogou para empatar. Na última rodada, o Júlio César falhou, perdeu do Goiás. Não sei se ia ser campeão ou não. Mas isso, para mim, o campeonato foi uma coisa vergonhosa. O Fluminense não tem nada a ver com isso. Só quero Mas a dizer, postura, Vitão, se fosse meu time, eu ficaria com vergonha. eu, E já. eu, ah, diga. Fala, Não, desculpa. não, eu queria dizer que uma coisa não descarta a outra. Eu acho absurdo a torcida do Palmeiras ficar pedindo pro time perder. Eu acho ridículo. Você quer que teu time perca? Tudo bem. Se você odeia mais o rival do que ama o seu time, tudo bem, mas não vai pro estádio. Não paga esse mico de ir pro estádio pra pedir pro teu time perder. Fica em casa. Uma coisa é isso. O que eu falei que eu sou contra é time A ficar reclamando porque o time B fez isso, aquilo e aquilo. O time A não tem nada a ver com o time B. Eu acho que o Tite reclamar do Filipão não tem nada a ver. Eu acho que o Tite tem que fazer o possível para ganhar. O Filipão faz o que quiser. Se ele vai pagar um mico, se é errado, se ele vai entrar de calcinha no campo e dar um beijo na boca do árbitro, eu não estou falando que isso é certo. O que eu estou falando é que o Tite não tem nada a ver com isso. O Tite é treinador, na época, do Corinthians, então ele responde pelo Corinthians. O Filipão que fizesse o que quisesse, por mais errado que seja, é isso que eu quero que você entenda, Vitão. Eu não estou falando que é certo o que o Palmeiras fez, por mais errado que seja, o Tite não tem nada a ver com isso. Respeito a sua opinião, entendi a diferença. Mas assim, eu ficaria puto também. Né? Talvez não externasse como ele externou, enfim. Mas eu entendo a postura do Tite nesse caso.
E aí, Teleco? Bem, duas coisas separadas aí, tanto o Rivale quanto o SPFC, eles entregaram bem o jogo. Se fala muito daquele jogo com o Flamengo, do Corinthians com o Flamengo, né, que ia prejudicar o Palmeiras, mas ali eu tenho minhas dúvidas, tá? É que assim, o Corinthians estava mal aquele campeonato. Ele jogou mais ou menos a mesma porcaria que jogou nos outros jogos, né? Diferente do que aconteceu com o São Paulo e com o Rivale. Então, eu acho que sim, entregaram o jogo. Tem, Aí, tem duas diferenças básicas. O primeiro é que o lance do Felipe é aos 49 do segundo tempo, com 1-0 já pro Flamengo. Então, se ele pegasse ou não mudava nada. E a segunda coisa, tem vídeos, inclusive no YouTube, depois se alguém quiser tiver curiosidade, da torcida do Corinthians, em determinado momento, gritando vergonha, irritada, ao contrário da torcida do São Paulo e do Palmeiras, que pediu para perder e comemorava os gols do rival. Na arquibancada do Brinco de Ouro tem um grito enorme, assim, a arquibancada inflama e todo mundo gritando vergonha, 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 porque Até estava porque era um irritado. outro tipo de torcida também, né, Vessone? Quando o jogo é no interior, é um pessoal que nunca foi e tal, que quer ver o teu time ganhar, né? Também tem essa. Sim, pode até ser, mas é uma postura bem diferente da torcida do Corinthians no estádio das outras duas. Mas acho que isso é só um capítulo lá do livro, enfim. Acho que é um negócio que é bem legal, ficou para a história do derby, do clássico, dos dois treinadores. Mas enfim, acho que essa é uma parte, vale muito a pena comprar o livro e o torcedor que tá vendo agora outros acontecimentos, né, Bela? Tá certo, então. só terminando meu raciocínio aí, independente dessas entregadas ridículas que teve, tanto que até mudou para o campeonato seguinte, que teve os clássicos nas rodadas finais, para evitar essa entrega absurda que teve naquele campeonato. O Tite ele perdeu aquele campeonato empatando com Vitória em Salvador, né? Não era para ter empatado aquele jogo. Se ele Foi tivesse ganho ridículo. aquele jogo, teria sido campeão. Tá certo? Tá Então, certo. uma coisa E é uma coisa, outra coisa é outra E coisa. teria ganhado o deixamos, Goiás na última rodada também, né? Sim, deixamos mas Quando aí, claras perdeu as pro Goiás. mas aí posturas. foi Não, diferente, né? Tanto mas que perdeu do por, Goiás, mas, foi mas- para Libertadores, né? Se ganha do Goiás, não teria episódio de Tolima, né? Teve exatamente, isso, né? exatamente. Numa falha de saída de jogo do Júlio César no Serra Dourada. Eu tava lá, que foi ridículo aquele erro na saída de bola do Júlio César e ele continuou como titular do Corinthians. Mas enfim, depois foi campeão brasileiro em 2011 jogando como titular da equipe. O Libertadores 2012, 30 de maio, cadê vocês? Estamos aqui gravando o podcast Mão. Luiz Nascimento escreve aqui no @podcastmão no Twitter. Pato teria espaço no time? Ainda mais com as supostas saídas do Luciano e André Não, Balada? Não! Não. não. E o André Balada fica. O André Balada não sai. O Luciano pode até sair nessa janela, mas o André fica, me disse o diretor de futebol Eduardo Ferreira, novo best friend de Teleco. Eu Como que eu respondo isso, meu senhor? só vi tua respiração, não ouvi tua resposta, Teleco. Rapaz. Eu acho que vai ficar aí. Não tem perspectiva, pelo menos no momento, de trazer nenhum grande nome aí, só se alguém sair, viu? A gente tem se falado aí de reforços, mas só repondo saídas, né? A gente tem, talvez saia o Elias, que também ainda não tá fechado, o negócio não tá tão fechado como se diz, né? Não tem nada assinado. Talvez saia o Felipe, quer dizer, talvez saiu o Felipe, isso daí já é praticamente favas contadas, né? Mas ainda não saiu. Então, só se vier alguma reposição. Não acho que o Corinthians está trazendo ninguém nessa janela, tá, Vissone? Não, mas assim, vai trazer. Um zagueiro vai ter que trazer, porque tá saindo. O Felipe já saiu para mim. O Fagner acho que também vai embora. E o Elias eu acho que no final também vai. São as três perdas da janela do Corinthians, três perdas para mim muito consideráveis. Mas pro Elias, E, pro lugar do Elias não precisa chegar ninguém, né, Vessone? Tem um monte de gente pra fazer a função. Chegou o Camacho ainda é, agora. não, isso sim, isso ok, mas o do Felipe é obrigatório e o É o do do, Fagner também seria. o do Felipe, o Edu Ferreira falou que vai contratar um zagueiro, o diretor de futebol do Corinthians. Então, zagueiro, a gente já sabe que vem. Essa saída do Fagner, o Corinthians ficaria sem nenhum lateral, né? Daí.
Só o Léo Príncipe que o Tite não põe para jogar, mas nem que a vaca tussa. Não, na verdade, eu até falei com o pessoal lá do Corinthians, o que está acontecendo até com o Léo Príncipe agora, eles estão começando a passar detalhes, é aquelas coisas que o jornalista às vezes não se liga e torcedor muito menos. É, o Léo Príncipe está começando a entender situações de jogo que nós, como jornalista, muitas vezes ignoramos e torcedor não percebe, mas que elas são importantes, do tipo, ele está aprendendo a fazer a cobertura por trás dos zagueiros, quando os cruzamentos estão no lado oposto, então ele tem que passar por trás de zagueiro, ele está tendo os ensinamentos de como fazer. Oi? Posso interromper um minuto? O que eles fizeram na base até hoje? Ele precisa aprender isso agora? Mas eu acho que é diferente, cara. É diferente, porque o Fagner, quando chegou em 2014, ele marcava muito mal. E o Fagner, O Fagner com o foi Mano, criado no Corinthians também. o Fagner melhorou demais, porque ele aprendeu. O Carille foi lateral esquerdo, ajuda muito nessa parte lá também. Ah, o próprio Tite, já o Mano também ajudou muito nessa situação do Fagner. O Wendel melhorou muito, o que ele marcava o Wendel, o que ele marca hoje. Então, acho que isso é treinamento, é fazer a linha de impedimento, sair na hora certa. São muitos detalhes defensivos ali, essa cobertura de zagueiro, passar por trás dos caras. Então, o Léo Príncipe está tendo esses primeiros cuidados aí da comissão técnica nesse sentido, entendeu? Tá certo, então, mas mesmo assim, saindo o Fagner, não dá para ficar só com o Léo Príncipe, mesmo que ele Sim. tenha esse reforço tático aí citado pelo Vessone, o Corinthians vai ter que ir pro mercado. E vai contratar um 9 também, só para completar. O Edu falou um zagueiro, e eu até brinquei com ele, o Corinthians precisa de um 5 e de um 9. Ele falou, não, um zagueiro, e deixou em aberto esse 9, que seria um concorrente do André, né? Um cara para ser o reserva imediato, ou até para brigar pela titularidade, já que o Luciano não é atacante de origem e tal. Então, provavelmente esses devem ser os reforços que vão chegar na metade da temporada com a saída certa do Felipe, praticamente certa do Elias e essa do Vessone, que eu particularmente não tenho informação, mas o Vessone tem as fontes dele, saída do Fagner. E para mim o Luciano pode sair também, não porque o Corinthians quer, porque o Luciano quer e porque o empresário dele já está tentando arrumar um lugar ao sol nos clubes europeus para o Luciano, que cansou de ser reserva no Corinthians. Agora ele virou titular, mas antes disso o empresário, ele até trocou de empresário já com essa justificativa de que ele queria arrumar um clube para jogar na Europa. Não deve ser difícil, uma quarta divisão do futebol português, o Luciano consegue fazer a vida dele lá. Ele não deve esperar jogar no Barcelona nem no Real Madrid, né? Enfim, isso é o que deve acontecer. Para variar um pouco, quando estamos nós quatro aqui, eu, Marco Belo, Teleco, Rodrigo Vessone e Vitor Guedes, a gente se anima e se estende demais, né? Que ao contrário dos boatos aí no TV Fama, no Jornal do Bairro, na revista Caras, esses boatos que dizem que a gente se odeia, que a gente briga muito, que a gente não gravou o podcast Mão nas últimas semanas porque não estávamos nos falando. Ao contrário disso, a gente se ama, a gente se adora, a gente se quer e a gente fala muito quando a gente se encontra. Então, os programas são longos demais. Por isso, Na verdade, a gente só grava metade, né, do que a gente fala. é verdade. Tem essa. A gente conversa 45 minutos antes, grava 45 e mais 45 falando, né? Só de tchau e despedidas, né? É. Fala, Vitão, você ia falar alguma coisa? Falar que essa parte que a gente se ama e se quer, você me poupe. O Vitão ama do jeito dele, vocês já perceberam. Agora, o que eu ia dizer, como a gente já se estendeu, vamos falar rapidinho do jogo Corinthians e Santos. Quarta-feira, às 9 da noite, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Deve repetir a equipe, não tem nenhum desfalque, parte médica, ninguém suspenso. Enfim, o André deve seguir na reserva. O Camacho está treinando melhor, mas ainda não é a vez dele, até por essas questões táticas aí que o Vessone passou. O cara tem que ter um tempo de adaptação quando entra no time e tal. O Camacho treinou muito bem na segunda-feira, foi um dos destaques do treino, mas ainda não sei nem se vai ser relacionado para essa partida contra o Santos. Terceira vez que o Tite repete a escalação, Vitão. O que você acha desse jogo aí contra o Santos sem Ricardo Oliveira, sem Lucas Lima e sem Gabriel
Os 2 últimos estão na seleção brasileira e o Ricardo Oliveira cuidando das cutículas no departamento médico. Bom, eu acompanhei os últimos jogos do Corinthians, óbvio, eu acompanhei todos os jogos do Corinthians. E acompanhei também Internacional e Santos na Vila Belmiro, vitória do Inter, 1-0, placar enganoso. O Inter foi muito melhor o jogo inteiro. O Santos foi muito mal. Como já tinha sido muito mal contra o Coritiba na Vila Belmiro, enfim, perdeu para os reservas do Atlético. O Santos está muito mal, sem esses 3 jogadores. O Corinthians que vinha mal foi muito bem nos últimos 2 jogos. Vocês estão de prova que jamais critiquei Guilherme, disse que ele era o Roberto Belangeiro, com o Rincon, com o Zenon, um misto de craque, com Deus da raça, enfim. Guilherme, que para mim foi disparado melhor em campo na vitória contra o Sport. O ouvinte tem memória. Então, o ouvinte tem memória, pode ver que eu jamais critiquei. Enfim, mas também tem memória e lembra que eu cornetei no dia que trouxe esse André aí, que vocês falaram que jogava bem. Tô esperando vocês terem razão. E vai jogar. Vai, em 2097, assim. Mas enfim, o Corinthians vai quando? André, uma das contratações mais patéticas e ridículas que o Corinthians fez, não joga absolutamente nada. Vai ser o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro. Ridículo. Bom, fez bem o Tite, que nem colocou ele, colocou o Luca quando precisou de um centroavante, porque senão não teria ganho do esporte, que ele é um jogador fraquíssimo. Mas enfim, o Corinthians tem jogado bem. Eu acho que o Tite acertou ali a questão, mudando o esquema, tirando o 4-1-4-1 para trazer 2 volantes, e essa linha de 3 aí com Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel e Guilherme, azeitou. Falta para o Corinthians brigar para o título com chance, na minha opinião. Um cara que saiba fazer gol, um bom atacante, ou pelo menos um atacante de nível médio, porque tanto o Luciano, que teve uma fasezinha, André, são muito fracos para ser o 9 titular. Talvez o Luciano tenha condição de ser o reserva que entre e tal, mas como titular não dá. E também a minha preocupação é essa da linha defensiva, né? O Felipe, que está longe de ser o Domingos da Guia, mas que era o batata do Gamarra quando jogou ao lado do Gil. Piorou muito sem o Gil esse ano, o Felipe, mas ainda assim é um zagueiro acima da média do Corinthians. Com Balbuena, com Copa América, convocado direto, e ainda está em dúvida essa questão do Iago, do julgamento, se vai ser absolvido ou não. O Corinthians vai ter problema para fazer essa defesa. E também não sei se eu não tinha essa informação, não tenho essa informação, mas confio no meu amigo Rodrigo Vessone do Fagner, quer dizer, a situação se complica bastante na linha defensiva aí. Agora, essa questão do meio de campo que era um problema, eu acho que essa linha de 3 meias aí pode funcionar, e com 2 volantes, o Corinthians melhorou muito a marcação defensiva. Fez um mau primeiro tempo em Recife, né? O Sport teve bola na trave e várias chances de sair na frente. Contra a Ponte Preta, não, foi um jogo bem tranquilo, bem controlado, mas eu acho que a gente precisa resolver essa questão defensiva e de um 9. Se conseguir isso, não tem nenhum grande time no campeonato, nenhum grande time, né? Grêmio e Inter que lideram são times fracos, enfim, Corinthians também não tem um time forte, o Palmeiras, que tem um elenco maior e numeroso, ainda não se encontrou, faz um jogão, depois não joga nada. Então, se o Corinthians acertar isso, tem chance de brigar. Eu acho que ganha do Santos. O Vessone, pelo que o Vitão falou, aliás, se dependesse do Vitão, o Guilherme estava fora do Corinthians. Quero deixar isso bem claro. Se dependesse de Vitor Guedes, não teríamos Guilherme no time do Corinthians. Ele teria sido dispensado, nem vendido, não, dispensado. Ele teria sido contratado agora. Ele estaria junto com Alain Mineiro. Eu não teria contratado. Eu acho que é um jogador que não tem o perfil do Corinthians, não vibra, é uma espécie de Roger. Agora, não é por isso que eu falei isso. Jamais teria jogado no Corinthians por você. Não, ele não tem espírito, não vi jogar, enfim. Mas o Guilherme, não é porque eu falo isso que se jogar bem eu vou negar, eu não sou retardado de negar o óbvio, né? Jogou muito bem. O que eu teria feito com o Guilherme faz tempo é testar ele como 9, já que eu não confio no futebol do Luciano e eu acho o André uma brincadeira. E ele começou muito bem no Cruzeiro assim. Então seria uma tentativa minha, mas assim, não dá para negar que ele foi muito bem contra o Sport. Espero que ele queime a minha linha contra o Santos eternamente. Não torço contra, apenas não boto fé na regularidade. Também tem uma coisa que o pessoal aprende a marcar, né, os destaques dos times. Sim. A gente tem que esperar um pouquinho para ver como é, porque a gente já viu isso aí acontecer muito, né? O cara vem do nada, aí joga 5 jogos, é um fenômeno e depois desaparece. Não é que ele esqueceu como joga, os outros times aprendem a marcar as jogadas também, né? E teve uma parte da entrevista do Guilherme semana passada no CT que eu achei muito interessante. A pergunta acho que foi do Gabriel Carneiro, do Lance.
Ele perguntou pro Guilherme assim, pô, você não se arrepende de ter ficado fora? Se arrepende não, porque não é a opção dele. A pergunta foi se ele não se sentia mal de ter ficado fora dos jogos mais importantes do ano, contra o Nacional e o Audax, né? Que ele estava na reserva, enfim, naquele período ruim da equipe, o Guilherme tinha saído do time. E a resposta dele foi legal. Ele falou: eu gostaria de ter jogado, mas se fosse naquele esquema antigo, eu ia dar 2 passinhos para trás, 1 passinho para lá e não ia adiantar nada também. Ou seja, o próprio Guilherme detonando o esquema que o Tite tinha montado na época das oitavas de final da Libertadores e da semifinal do Campeonato Paulista, ele mesmo reconhecendo que naquele esquema ele não faria nenhuma diferença e hoje ele se sente mais à vontade. Agora, Vessone, pelo que o Vitão falou, o meio de campo está consertado. Falta o 9 e falta a defesa. Teoricamente é mais fácil, né? Porque o mais difícil é você montar o setor de criação. Os extremos é mais fácil você encontrar uma regularidade, Vessone? Não, sem dúvida. Eu acredito que o Tite venha encontrando o time. Ao contrário do Vitão, que disse que o Corinthians jogou bem as últimas 2 partidas, eu acho que o Corinthians jogou bem as últimas 3. Para mim, jogou muito bem na Bahia. Perdeu simplesmente 8 chances cara a cara com o goleiro. E Mas você fora ofereceu um de monte casa. também, né, Vessone? Mas ofereceu Hã? umas 50 chances por vitória. Sim, mas De tinha ofensivamente você. equilíbrio, né? Não, sim, Foi ofensivamente, bem mas ofensivamente, mal defensivamente. aí nós Isso. concordamos. Aí concordo. Não, ok, mas assim, você criar fora de casa 8 chances, você e o goleiro, Luciano, Marlone, Fagner, Marquinhos Gabriel, André, assim, é muita chance. Então, assim, ali você via que tinha um time que parecia se encaixar. E a contra a Ponte, muito menos chances até, mas mais consistente ali, né? Dando menos chance para o adversário. E contra o Sport, um jogo bem parecido, num calor, etc. Também achei que foi parecido nesse sentido. Vejo um Corinthians aí melhorando. Para mim, esse esquema a partir de agora vai permanecer. O Tite está encantado com esses 3, como você citou, os 3 ali ofensivos e de armação. O Marquinhos de um lado, o Giovani e o Guilherme centralizado. Essa ponderação do Teleco acho que vale em relação a ser marcado aí mais cedo ou mais tarde um pouco mais o Guilherme, talvez esse esquema, mas o jogador quando é inteligente, e você percebe que o Guilherme é muito inteligente, a maneira que ele se comporta quando a bola cai no pé dele, etc., ele é muito inteligente. O Jadson, por exemplo, também era muito bem marcado, só que chegava em momentos que ele encontrava ali um espaço e enfiava a bola, enfiava lançamento, como aquele pro Renato Augusto contra o Grêmio no meio marcado de esquerda, um lançamento de 50 metros, e o Guilherme parece ser um jogador, se não com uma dinâmica tão grande quanto o Jadson, nem muito menos o Renato Augusto, mas inteligente, assim, a bola chega, ele enfia boas bolas, ele cruza boas bolas, ele sabe onde o companheiro tá, ele encontra o cara mais fácil, então é alguém que enxerga o jogo de uma maneira muito legal, e acho que a tendência é o Corinthians crescer. Tem esses 2 jogos, como vocês lembraram, que serão importantes, não é nem só pela tabela, eu vejo. O Corinthians ganhar de Santos e Curitiba em casa é ter tranquilidade, porque depois os 2 confrontos são complicados. Pega o Palmeiras fora e o Fluminense fora. Então, se numa dessa você faz 13 pontos, você vai para esses 2 jogos fora aí, podendo especular aí 3 pontos, ou 2 pontos, 2 empates, enfim, não seria. Seriam 2 jogos muito complicados fora de casa e que você tem ali uma gordura já chegando a 13 pontos. Então, eu vejo a importância dessa semana nesse sentido, já até pensando no futuro próximo ali, que são os 2 jogos posteriores. Teleco Press, Corinthians ganha do Santos, Teleco? 3-0 para o Bayern. E a final da Copa do Brasil, que a gente falou que ia discutir, mas infelizmente a gente se estendeu, não dá tempo, apenas o palpite para a final sub-17, Teleco. 5-2. Para quem? Que pergunta. 5-2 Corinthians. Rodrigo Vessone, Corinthians e Santos, placar. Acredito que o Corinthians vença por 2-0
E a final do Sub-17, o primeiro jogo 2-2, o Corinthians ganhava até 48 do segundo tempo, tomou um empate. Acredito que o Corinthians ganha aí de 2-0 também. Vejo o público igual nos dois. Eu vou no 2-0 na final do Sub-17, vou atrás do Vessone, e Corinthians e Santos vai ser 4-1 pro Corinthians. Vitor Guedes, seus palpites. Em ambos, 1-0 para o time do Povo. Um abraço, Vitor Guedes, até o próximo. Um abraço carinhoso, corações no ar. Estou serelepe hoje. E um abraço especialíssimo para o meu amigo Rodrigo Vessone, já que durante esses 15 dias eu tive que responder 808 pessoas dizendo que eu estava brigado com o Vessone, por isso que não tinha podcast mão. Eu queria mandar um beijão para o Rodrigo Vessone, com quem eu admiro ter amizade. E não concordamos em absolutamente nada, mas eu também não concordo em nada com tanta gente. Casei até com uma pessoa que eu não concordo em nada. Enfim, não há problema nenhum. Enfim, estamos juntos. O Marco Belo falou aí no detalhe. Realmente não teve nada de... O grupo está fechado, não é isso? O Teleco, o Vessone, o Marco Belo, está tudo O grupo tranquilo e está favorável. fechado e o âncora está prestigiado. Não gostei dessa não, Teleco, porque quando fala isso o negócio é feio. Não, mas tem aquela história também, nunca vi um grupo tão bom. Nunca vi um grupo tão bom como esse. Eu nunca vi um grupo de trabalho tão bom quanto esse do Podcast Mão. Vitor Guedes estará de volta no próximo podcast. Vessone, você também está escalado para o próximo programa. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Fecha aí, Teleco. E vai, Corinthians. Podcast.